Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão, saudando todos meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, advogados, partes, dando as boas-vindas a todos. E antes de anunciarmos as nossas observações do dia, eu quero aproveitar a presença de todos para dizer que é com profundo pesar que registramos o falecimento do Frederico Zafonato Gesoni, de 2 anos de idade, vítima da trágica fatalidade ocorrida na última terça-feira, que todos nós acompanhamos pela imprensa. E o pequeno Frederico, neto do servidor desta casa, Sr. Geraldo Gesoni, e filho do delegado de Polícia Civil Geraldo Gesoni. Com o referendo dos meus pares, em nome do Tribunal Regional Eleitoral, expresso nossas sinceras condolências e solidariedade à família do servidor neste momento de tão grande dor e perda, propondo a toda a família uma nota de pesar. Com a aprovação de todos, fica registrado a dolorosa notícia. Anuncio um processo. Antes de mais nada, eu submeto aos senhores a apreciação da ata da última sessão. Não havendo nada a ser anotado, suprimido, eu dou-a por aprovada. Processo retirado de pauta por determinação do relator, o Dr. Lídio Modesto da Silva, o processo 125.153, prestação de contas de partido político, órgão de direção regional, PROS, eleição 2014, requerente, Partido Republicano da Ordem Social, PROS. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas, o Dr. Lídio requer retirada de pauta. Está retirado. Todos esses adiantos. Adiado para a sessão do dia 2 de fevereiro, terça-feira, a pedido do eminente relator Dr. Ricardo Gomes Almeida. Processo 7292926. Representação, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro. Coligação Amor à Nossa Gente. Processo 94232, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual 2014, eleições. Requerente Cândido Teles de Araújo. Desembargador Luiz Ferreira. Processo 89558, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado federal, requerente Ubiraci Nogueira Félix. Relator, desembargador Luiz Ferreira. Processo 120.649, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, requerente Wender Silva Campos Madureira dos Santos. Desembargador Luiz Ferreira, relator. Processo 122.725, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, requerente Marcos de Freitas Cavalcante. Dr. Rodrigo Curvo, relator. Processo 109.480, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, eleições de 2014, requerente Jovelina Maria Marinho da Costa. Relator, Dr. Rodrigo Curvo. Processo 123.417, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, requerente Marcelo Joventino Coelho. Dr. Rodrigo Curvo é o relator. Processo 78.389, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado federal, requerente Eucirene Rossetti Gomes. Dr. Paulo César Sodré é o relator.
Processo 119.605, Vinícius Eduardo Lima Pires de Miranda, Dr. Paulo Sodré é o relator. Processo 88.429, prestação de contas, Manuel Costa Parrião. Dr. Paulo César Sodré é o relator. Continuação de julgamento, pedido de vista, processo 5165, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, político, autoridade, captação ilícita de sufrágio, cargo prefeito de Várzea Grande, 58ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente Wallace dos Santos Guimarães, Wilton Coelho Pereira, Democratas e recorridos mesmos. O relator, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, afastou as preliminares, defeito de representação e ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa. Na terceira preliminar, cerceamento de defesa, pediu vista dos autos o eminente primeiro vogal, Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Eminentes pares, senhor procurador, senhores advogados presentes aqui. Pedi vista do presente feito para melhor analisar as provas nele existentes e face à complexidade da matéria posta a julgamento sob a alegação de cerceamento de defesa com esgarçamento do devido processo legal alegado pelos requeridos e aqui também recorrentes, ou seja, Wallace Santos Guimarães e Wilton Pereira Coelho. Pelo estudo trilhado dentro do processo, observa-se que o feito teve o seu caminhamento normal, com inicial, contestação e audiência de instrução, quando as partes postularam pelo encerramento e julgamento antecipado da lide, assertivas estas, constantes dos seguintes termos, abre aspas, requer o prosseguimento do feito nas fases seguintes, reservando-se manifestar a posteriori, na fase das alegações finais, fecha aspas, postulação dos requeridos, hora recorrente, as folhas 2766 do volume 14. Ao depois, igual requerimento aportou aos autos, agora por parte dos requerentes, ora recorridos, assim explicitado, abre aspas, isto posto, roga a Vossa Excelência o encerramento da instrução para as partes apresentarem alegações finais, com o consequente julgamento do feito nos termos do artigo 22, inciso 12 da Lei Complementar 64/90, fecha aspas, folhas 3512 do volume 18. E o magistrado, em atenção às pretensões alçadas, julgou encerrada a instrução no dia 13/3/2015, as folhas 3513 do volume 18, determinando o prazo de 5 dias para apresentação pelas partes das razões derradeiras. Acontece que, no dia 17/3/2015, ou seja, 4 dias após, veio para os autos parte da documentação referente à quebra do sigilo bancário dos requeridos, recorrentes e demais pessoas, postulada pelo requerente/recorrido e mais especificamente o apenso número 1, volume número 6. A juntada desses novos documentos, entendidos pelos requeridos como novas provas, gerou a postulação no sentido da realização de outra audiência, a fim de serem ouvidas as pessoas ali citadas, folhas 3523/3529. Essa pretensão resultou indeferida pelo juízo, as folhas 3530, nos seguintes termos, abre aspas. Apesar da argumentação exposta pelos recorrentes a justificarem a necessidade de produção de novas provas, tenho que o pedido tem finalidade meramente procrastinatória, objetivando alongar o julgamento da presente ação. Já consta nos autos boa parte dos documentos sigilosos solicitados pelo requerente, dos quais os recorrentes terão o prazo suficiente para análise e produção de ampla defesa. No mais, o encerramento da fase de instrução processual realizada pelo colega magistrado titular, decisão de folhas 3513, não acarreta aos requerentes nenhum prejuízo, uma vez que as provas dispensadas teriam a finalidade de amparar a pretensão do requerente. Também não vislumbro razões plausíveis para a realização da audiência de instrução visando o esclarecimento de provas documentais, a não ser a procrastinação do andamento do feito consoante já registrado.
nestes termos, indefiro os requerimentos formulados na petição de folhas 3523, 3529, fecha aspas. Em decorrência desse despacho, foi interposto agravo retido, que acabou por ser julgado intempestivo por este sodalício. Paralelamente ao recurso de agravo, postulou o requerido, em sede de alegações finais, pelo cerceamento de defesa com ofensa ao devido processo. O Ministério Público, na instância primária, em razões finais e quanto a preliminar em comento, assim se expressou as folhas 4001/4035 do volume 20, abre aspas. Quanto ao eventual cerceamento de defesa, é importante que se diga que os magistrados que conduziram o processo o fizeram pelo rito da Lei Complementar 6490 e, assim, foram observados rigorosamente o procedimento ali disposto, fecha aspas. Alegando que as partes postularam no sentido do encerramento da instrução e que o magistrado assim o fez em atendimento aos pedidos das partes, concluiu pelo desacolhimento da preliminar arguida. Referida preliminar restou também rejeitada pela sentença à hora atacada, advindo, portanto, a mesma postulação, agora em fase recursal. Nesta instância, manifestando-se sobre a arguição dessa preliminar e cerceamento de defesa, a ilustrada Procuradoria, produzindo suas razões nos seguintes termos, folhas 4296/4311, volume 22, abre aspas. Caso se admita o agravo retido interposto pelos primeiros recorrentes, melhor sorte não os socorre quanto às teses de cerceamento de defesa e escárnio contraditório. Com efeito, conforme consta da sentença fustigada, o requerimento de oitiva de testemunhas formulados pelos demandados ocorreu quando o processo já tinha evoluído para a fase de alegações finais. A propósito, em manifestação de folhas 2766, os primeiros recorrentes foram enfáticos ao afirmarem que não haviam diligências a requerer. Não se ignora que somente após essa manifestação é que aportaram aos autos o resultado dos 2 pedidos de quebra de sigilo bancário. Contudo, os primeiros recorrentes já sabiam da existência desses pedidos desde a citação, o primeiro, e desde a audiência de instrução, o segundo, bem como tinham conhecimento das pessoas físicas e jurídicas que foram alvos dessas 2 medidas de exceção, conforme faz prova a petição de folhas 2752, 2759, anterior à petição de negativa de diligências de folhas 2766, fecha aspas. E mais adiante prossegue a Procuradoria, abre aspas. Logo, se o testemunho dessas pessoas fosse realmente importante para alicerçar a tese de mérito, certamente a defesa as teria rolado na contestação ou requerido as suas respectivas oitivas na fase de diligências. Querer inquiri-las para contrapor prova documental é medida ineficaz, no que ressai nitidamente o seu intento procrastinatório, fecha aspas. E, discorrendo sobre a necessidade ou não da ouvida das testemunhas pretendidas, assenta ainda o Ministério Público na Procuradoria, abre aspas. Tudo isso, acima foi dito para demonstrar que o requerimento tardio de oitiva de testemunhas para tentar esclarecer, abre aspas, esclarecer, fecha aspas, operações bancárias, não passa de mero pretexto para retroceder a marcha processual e, assim, ganhar tempo para permanecer à frente do Executivo Municipal. Também não se observa nenhuma irregularidade processual no fato de provas documentais terem sido carreadas aos autos após a inquirição das testemunhas. O próprio rito do artigo 22 da Lei Complementar 6490 prevê, antes das alegações finais, fase processual em que as partes podem requerer diligências que julgarem úteis. Logo, é direito dos litigantes produzirem provas documentais, seja diretamente mediante juntada ou através de requerimento ao juízo, fecha aspas. Por derradeiro, afirma que, abre aspas, quanto à juntada de prova documental, 4 dias após a decisão que determinou o encerramento da instrução probatória, trata-se, a bem da verdade, de ofício do Banco Itaú, no qual encaminha cópia do extrato bancário da empresa Márcio Nunes M.E., documento este inútil para o processo e que sequer foi citado na sentença vergastada. O magistrado sentenciante não o utilizou como prova ou fundamento para a formação do juízo condenatório. E nos termos do parágrafo único do artigo 250 do CPC, não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, fecha aspas. Com essas considerações, requereu o desacolhimento da preliminar. Assim, o nó górdio do problema encontra-se na juntada de documentos por uma das partes, sem a devida intimação da parte contrária, e que, segundo os recorrentes, desdoura o feito em eiva absoluta,
a partir desse ponto, uma vez que resta patente o prejuízo emanado desse ato írrito, consoante enfatiza em suas ponderações. Querem, portanto, os requeridos seja determinados suas intimações referentes aos documentos juntados com a designação de audiência, onde pretendem ouvir testemunhas, afirmando que o indeferimento dessa pretensão caracteriza indubitavelmente cerceamento de defesa. Tenho prefacialmente que o cerceamento de defesa postulado desde antes das alegações finais não se caracteriza no presente caso. Houve indiscutivelmente julgamento antecipado da lide, visto que, entre o encerramento da instrução, requerido por ambas as partes, e o édito vergastado, aportaram nos autos vários documentos e que se encontram tarifados como anexo 1, volume número 6. Por outro lado, faz-se necessário saber se os requeridos realmente tiveram ou não conhecimento de tais documentos. Consultando as folhas 3.331 do volume 17, 3.490, 3.521 e principalmente o 3.589 do volume 18, respectivamente nas datas de 24 de 11 de 2014, 10 de 2 de 2015 e 17 de 3 de 2015 e 24 de 3 de 2015, tiveram os requeridos recorrentes acesso aos autos, quer através de vista, bem como através de carga, tudo antes da prolação da sentença condenatória. Portanto, despiciando querer dizer que não tinham conhecimento de tais documentos. De outro prisma, mistério é saber se tais documentos juntados e que são alvos do alegado cerceamento de defesa se prestaram para o convencimento do juiz quando de sua decisão. Analisando o processo e mais especificamente o édito recorrido, observa-se claramente que os documentos juntados não se prestaram em momento algum à formação do convencimento do magistrado quando da prolação de seu decisório. A única referência é feita quanto à conta corrente de um dos requerentes de o pagamento de R$8.000, efetuado para uma empresa de telemarketing. As demais referências, e que serviram de pilastras para o decisório, adveem de documentos juntados com a inicial e depoimentos colhidos na audiência de instrução. Assim, entendendo o magistrado estar o feito pronto para julgamento em atenção ao pedido das partes, nesse sentido, procedeu à decisão antecipada da lide, sem que, com isso, tenha atropelado o devido processo legal ou praticado cerceamento de defesa. Ao indeferir nova audiência para ouvida de testemunhas, entendeu o magistrado ser isso desnecessário, face à prova documental anteriormente juntada. Esse é o entendimento jurisprudencial. Abre aspas. Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, ficou mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer provas, ainda que já tenha saneado o feito, podendo julgar antecipado a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa. STJ, julgamento da Lavra, ministro Anselmo Santiago. No mesmo sentido, eu aresto, abre aspas, constantes dos autos elementos de provas documental suficientes para formar o convencimento do julgador, e não ocorre cerceamento de defesa, se julgada antecipada a controvérsia. STJ, ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. Também com a mesma conclusão, abre aspas, inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência. RESP, da relatoria do ministro Eduardo Ribeiro. E por fim ainda, do Colégio Superior Tribunal de Justiça, abre aspas, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a nulidade do ato processual somente será decretada quando comprovada a existência de prejuízo para a parte a caracterizar seu cerceamento de defesa. Agravo regimental do ministro Arnaldo Esteves Lima. Sobre a dispensa de oitiva de testemunhas, o Colégio Superior Tribunal Federal assim já se manifestou acerca do tema. Agravo regimental em agravo de instrumento, oitiva de testemunhas dispensada, diligência probatória desnecessária, cerceamento de defesa não configurado, agravo improvido. O indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo ACO não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes, a exigência do artigo 93(9) da Constituição não impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as ações de seu convencimento. Da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.
Desta forma, estando comprovados nos autos: a. que a documentação juntada após a audiência de instrução já estiver anteriormente nos autos, onde as partes todas tiveram conhecimento. B. Que requerente e requerido, antes da prolação do decisório, requereram o encerramento da instrução sob a alegação de não existirem mais provas a serem produzidas. C. Que, segundo a jurisprudência corrente, pode o magistrado indeferir, mesmo depois do saneador, a produção de prova, desde que já existentes são suficientes à sua conclusão. D. Que da análise das postulações endereçadas aos autos pelos recorrentes, no objetivo de se realizar nova audiência, com ouvida de testemunhas, tem como assentado na sentença e no parecer ministerial efeito meramente procrastinatório. E, finalmente, por tudo ou mais que dos autos constam, e em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria, circundado pela conclusão do voto do eminente relator, desacolho a presente preliminar de cerceamento de defesa. É como voto, senhora presidente. Portanto, o eminente primeiro vogal, o doutor Flávio, acompanhou o doutor relator, desacolhendo a preliminar de cerceamento de defesa. Devolvo a palavra ao eminente relator para prosseguir o voto. Tem que colher o voto dos demais que aguardaram o pedido de vista. Desculpe, tem alguém, desculpe. Eu é que me equivoquei. Doutor Ricardo Gomes. Eu acompanho, senhora presidente, o eminente relator com os acréscimos feitos pelo primeiro vogal. Doutor Paulo Sodré. Senhora presidente, eu vou acompanhar o relator com os acréscimos do eminente primeiro vogal, mas eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações. Quando eu suscitei a questão de ordem, eu confesso que eu fiquei perplexo, embora muito bem relatado pelo nobre Dr. Lídio, e não houve nenhuma confusão no relatório, é que a matéria é complexa e eu fiquei, de fato, com dúvidas. É por uma questão muito simples. Inicialmente, eu tenho em que razão existia o recorrente com um aspecto muito peculiar. Se quando das diligências complementares previsto no inciso 6º do artigo 22 da lei complementar, não existia o documento nos autos, por determinação desse tribunal, é óbvio que ele não poderia ter pedido depoimento, porque o documento não existia nos autos. Então, naquele momento, ele estava correto. Se eventualmente tivesse aportado os documentos nos autos e imediatamente tivesse sido concluído as alegações finais, para mim estará caracterizado nitidamente o cerceamento de defesa, porque eram documentos que não estavam nos autos por determinação judicial. Não importa se estavam anteriormente nos autos. O que importa é que no momento das diligências complementares eles não estavam nos autos. Se eles não estavam nos autos, não existiam. Se não existiam, ele não podia pedir provas sobre aquilo que não existia. Se eventualmente o magistrado, com a vinda dos documentos de diligências complementares, aliás, por decisão desse tribunal, tivesse mandado imediatamente alegações finais, para mim estaria caracterizado notoriamente o cerceamento de defesa, porque ele não teria oportunidade de se manifestar sobre um documento que não estava nos autos. Ocorre que, como bem colacionado pelo nobre primeiro vogal, o documento veio aos autos em outubro de 2014 e ficou até março de 2015 por quase 4 meses e meio. E os recorridos, por 4 vezes, e aqui já mencionado, tiveram acesso dos autos, inclusive com carga dos autos. Então tiveram perfeito conhecimento dos documentos que estavam nos autos. E a pacífica jurisprudência que, se a parte teve conhecimento, fez carga dos autos, não há necessidade. Diferente seria se eventualmente nas diligências complementares tivesse determinado uma realização de uma perícia, e aí sim a parte teria que ser intimado para se manifestar sobre a perícia, mas não ocorreu isso. Até porque, se nós formos analisar o inciso 6º, eu peço venha para ler, até para espancar qualquer possibilidade de cerceamento de defesa, do artigo 22, diz o seguinte: nos 3 dias subsequentes ao encerramento da instrução processual,
o corregedor, no caso, em primeiro grau, o juiz, procederá a todas as diligências que determinar ex officio ou a requerimento das partes. Então, não estava obrigado o juiz a adivinhar que a parte queria isso ou aquilo. Pessoalmente, eu até acho que seria interessante ter ouvido as partes que foram mencionadas, mas deveriam ter sido solicitados. Então, teve 4 meses e meio para solicitar e não o fez. Se não o fez, tem que assumir o ônus dessa não formação da produção probatória. Então, foi muito interessante ter pedido vista dos autos, doutor Flávio, porque eu pude me aprofundar um pouco na matéria e com toda a segurança afirmar que não houve cessamento de defesa, mas sim, com pedindo vênia aos recorrentes, mais uma inércia da parte não produzir a prova por ele pretendida no momento e forma adequada. Nesse sentido, eu também afasto cessamento de defesa. Como voto, doutor Rodrigo Curvo. Estou de acordo com o voto do eminente relator, com os acréscimos tanto do primeiro quanto do terceiro vogal. Senhora Presidente, eu tenho aqui anotado algumas ponderações, eu posso licença para ler. Os recorrentes deduziram esta preliminar alegando que não foi oportunizado a eles o direito de rebater os documentos resultantes da quebra de sigilo bancário que foram juntados após a inquirição das testemunhas. No entanto, analisando detidamente os autos por meio da mídia digital, é forçoso reconhecer que a questão posta em debate nesta isagógica deve ser rejeitada, porquanto o desdobramento processual se deu em estrita observância ao rito estabelecido pelo artigo 22 da Lei Complementar 64/90. É imperioso registrar por importante que a quebra do sigilo bancário se deu em razão dos requerimentos formulados pelos recorridos e Ministério Público, embasando a previsão contida no inciso 6 do artigo 22 da Lei da Inelegibilidade, cujos textos preconizam. Artigo 22, 6. Nos 3 dias subsequentes, o corregedor procederá a todas as diligências a determinar, ex officio, a requerimento das partes. Por outro lado, deve ser ressaltado que, não obstante as partes tenham sido intimadas para dizer se tinham interesse na realização de outras diligências, os recorrentes postularam apenas a juntada do acordo de folha 20, o acordo número 23468, referente à aprovação de suas contas de campanha, reservando-se ao direito de se manifestar em sede de alegações finais, o que de fato aconteceu por meio da petição em contradiça folha 2766. Se isso não bastasse, infere-se ainda do caderno processual que os recorrentes exteriorizaram a intenção de realizar diligências quando já havia encerrado o prazo da dilação probatória, atravessando nos autos com tal desiderato a petição que se vê as folhas 35, 23, 35 e 29, na qual pediram a suspensão da decisão que decretou encerrada a instrução processual, bem ainda a produção de novas provas. Todavia, agiu com acerto o juiz da instância singela, indeferindo os requerimentos deduzidos pelos requerentes, haja vista que, além do pedido de produção de provas ter sido protocolizado tardiamente, não se pode olvidar que todos os documentos sigilosos já se encontravam disponíveis no caderno processual para análise dos litigantes, sendo, pois, desnecessária a reabertura da dilação probatória. Por outro viés, no que se refere às testemunhas arroladas serodiamente pelos requerentes, adotos como razões de decidir esta parte do parecer da Procuradoria Regional, no qual seu signatário deixou claro que, aspas, querer inquiri-las, as testemunhas, para contrapor prova documental é medida ineficaz, no que ressai nitidamente seu intento protelatório, sem se olvidar que o valor probante de tais provas seria diminuto, pois se trata de pessoas que apoiaram a campanha dos primeiros recorrentes. Sintomático, não? Além disso, não se pode afirmar que as diligências postuladas pelos requerentes se referissem a fatos novos, porquanto eles seguramente sabiam da existência dos pedidos de quebra de sigilo bancário e quais pessoas físicas e jurídicas foram alcançadas por esta diligência. Tanto isso é verdade que ajuizaram a tempo e modo devidos medida cautelar buscando impedir a produção dessas provas. Deve ser realçado outro sim,
que com abertura de prazo para as alegações finais, consoante dispõe o inciso 10 do artigo 22 da Lei 6490, não há falar em cerceamento de defesa, pois o recorrente tiver a oportunidade de se manifestar a respeito de todo material produzido durante a instrução processual. Por derradeiro, não se pode deixar de ter em mente que a sentença combatida está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que só se reconhece a nulidade processual se for demonstrado prejuízo efetivo à parte, o que de fato não ocorreu na espécie em debate, tal como se depreende dos arestos abaixo emendados. Aí tem os arestos, eu vou ler porque não está disponibilizado, só a parte que interessa. A nulidade processual só pode ser pronunciada quando demonstrado o efetivo prejuízo para a parte, artigo 219 do Código Eleitoral, devendo ser suscitada na primeira oportunidade que couber a parte se manifestar nos autos sob pena de preclusão. Agravos regimentais aos quais se nega provimento, ministra Luciana Cristiana Guimarães Lócio, 25 de 11 de 2014. Posto isso, acompanho o relator e rejeito esta preliminar. Agora sim, concluído o julgamento da apreciação das preliminares, eu devolvo a palavra ao eminente relator. Preliminar de ofensa ao princípio da segurança jurídica a ser votada pelo Pleno. Obrigado, senhor presidente. Os primeiros recorrentes alegaram ofensa à segurança jurídica em virtude da utilização dos mesmos documentos tidos como regulares no processo de prestação de contas para fundamentar a cassação de seus mandatos. Não obstante as alegações dos primeiros recorrentes, é certo que o resultado do julgamento de um processo de prestação de contas não interfere no resultado de uma representação eleitoral fundada na arrecadação e gastos de campanha com base no artigo 30A da Lei 9.504/97, haja vista que o processo de prestação de contas contém as informações prestadas unilateralmente pelos candidatos, as quais podem não ser verdadeiras, já que tais candidatos podem realizar registros parciais ou mesmo suprimir receitas e despesas com os mais diversos interesses. É possível que, apesar de uma prestação de contas de campanha eleitoral ter sido aprovada, em um processo de investigação, como é uma representação eleitoral, sejam encontrados elementos que demonstrem que o candidato cometeu irregularidades na declaração de gastos e de receitas. Em suma, são situações totalmente diversas, pois, obviamente, se o candidato cometeu alguma irregularidade em sua prestação de contas, ele não irá declará-la. Mas, ao contrário, ele fará de tudo para ocultar tais irregularidades, e é exatamente isso que uma representação eleitoral busca investigar, em havendo evidências, indícios de irregularidades. Ademais, convém lembrar que o rito do processo de prestação de contas não admite dilação probatória, a fim de investigar algum indício de irregularidade, o que somente é possível em uma representação eleitoral de rito voltado para a realização de investigações e consequente dilação probatória. A jurisprudência é pacífica no sentido da independência dos processos, conforme se pode notar dos julgados abaixo, que eu peço vênia aos eminentes pares para ler apenas a parte em negrito. O relator é o ministro Arnaldo Vestiani. Eventual decisão da Corte de origem em processo de prestação de contas não repercute na decisão proferida no âmbito de investigação judicial fundada em abuso de poder e no artigo 30 da Lei das Eleições, pois, por se tratar de processos distintos e autônomos. Prossigo com mais um aresto, agora de relatoria do ministro Dias Toffoli, que eu também peço vênia para ler apenas a parte que nos convém nesse momento. No item 3, a decisão em processo de prestação de contas não repercute por si só na decisão da representação proposta com base no artigo 30A da Lei 9.504/97, uma vez que tais processos são distintos e autônomos. Precedentes. Embora pedindo vênia para ler apenas a parte em negrito, todo o conteúdo dos arestos encontram-se incertos no voto. Com essas considerações, rejeita a preliminar de mérito consistente na suposta ofensa ao princípio da segurança jurídica, haja vista a total independência existente entre os processos de prestação de contas e de representação eleitoral, como voto. Como voto, doutor Flávio Perdim. Eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo Sodré. Com o relator. Doutor Rodrigo Curvo. Com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Também tenho aqui pequenos apontamentos, peço licença para levar ao conhecimento de vossas excelências. Considerado pelo relator, os recorrentes suscitam preliminar de nulidade processual
província de segurança jurídica diante da utilização dos mesmos documentos tidos como regulares do processo de prestação de contas para fundamentar a cassação dos seus mandatos. Entretanto, é imperativo destacar que não existe relação entre aprovação e desaprovação de contas e a eventual cassação do diploma do candidato. Isso porque o julgamento da prestação de contas leva em consideração elementos e requisitos diferentes daqueles observados no julgamento da ação por captação ou gasto ilícito de recursos com fundamento no artigo 30A da Lei nº 9504/97, que tem por escopo analisar todo o numerário que transitou à margem do sistema legal do controle. Dessa forma, é necessário que se reconheça que a aprovação de contas de campanha não impede o ajuizamento da ação de investigação judicial, haja vista as peculiaridades que envolvem cada um desses processos. Acerca do tema, esta é a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Diferentemente do relator, essa declaração não está disponibilizada, eu vou ler o que disse o ministro Carlos Aires, quando compunha a Corte Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral, eleições 2004, ação de impugnação de mandato eletivo, abuso de poder econômico, caixa 2, configuração, potencialidade para influenciar no resultado do pleito e recurso desprovido. A aprovação de contas de campanha não obsta ao ajuizamento da ação que visa apurar eventual abuso de poder econômico precedentes. Recurso desprovido. Destaque, pelas razões acima expostas, não se revela plausível a alegação aventada pelos recorrentes no sentido de que se a documentação relativa à arrecadação e emprego dos recursos de campanha do recorrente foi tida como regular, não poderiam os mesmos documentos que serviram de base para a sua contabilidade de campanha ser utilizados para embasar a cassação dos seus mandatos. Posto isso, o rejeito está preliminar. Rejeitada preliminar. Em sintonia com o relator, por certo, né? Eu devolvo a palavra ao eminente relator para julgamento de mérito. Obrigado. Passamos então ao voto do mérito. E o primeiro recurso, são 2 recursos, né? Porque foram enviados recursos por ambas as partes. Eu vou primeiro votar o recurso interposto por Wallace dos Santos Guimarães e o Wilton Coelho Pereira. Passando à análise do mérito propriamente dito, é de se destacar que, não obstante a defesa de Wallace dos Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira ter se esforçado para tentar demonstrar a ausência de irregularidades praticadas na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral, o certo é que o caderno probatório contido nos autos demonstra de forma cabal a existência de um esquema formado pelos primeiros recorrentes com a ajuda de Josia dos Santos Guimarães, Evandro Pontes da Silva e Mauro Sabatini Filho para ocultar a origem de recursos financeiros recebidos em doação e aplicados na campanha eleitoral de Wallace e Wilton. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, a respeito da inexistência de provas da prática de ilícito a eles atribuído, as provas são vastíssimas e demonstram que, além das pessoas físicas acima elencadas, houve a participação de pessoas físicas e jurídicas pagas com dinheiro não registrado na prestação de contas de campanha ou utilizadas como laranjas em doações de recursos financeiros, conforme pode ser observado das informações abaixo elencadas. Oficialmente, a campanha dos primeiros recorrentes teria arrecadado R$ 1.457.173,89, sendo que desse montante, R$ 1.209.013,89 teria sido recursos financeiros e R$ 248.160 em recursos estimáveis em dinheiro. As informações constantes da prestação de contas de campanha dão conta de que cerca de R$ 342 mil, ou seja, cerca de 28% dos recursos financeiros arrecadados, foram provenientes das empresas de box, distribuidora de produtos alimentícios Broker Limitada, R$ 142 mil, e Líder Comércio e Serviços de Telefonia Limitada, R$ 200 mil. O valor de R$ 142 mil foi doado por meio de 2 transferências eletrônicas nos valores de R$ 52.518,41 em 5/10/2012 e R$ 89.481,59 em 8/10/2012. Entretanto, as informações obtidas pela quebra do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas envolvidas com os primeiros recorrentes demonstrou que a empresa de box recebeu da empresa M. Sabatini Filho e Cia, em 5/10/2012, por meio de transferência eletrônica disponível TED, a importância de R$ 89.100. No dia 9/10/2012, a de box recebeu o valor de R$ 60 mil provenientes do depósito de 2 cheques no valor de R$ 30 mil cada um, oriundos de Josia Santos Guimarães, irmão de Wallace,
e da empresa M. Sabatini Filho e Companhia Limitada, representando um total de R$ 149.100 de retorno para a D-Box. A segunda doação, efetuada pela empresa Líder Comércio e Serviços de Telefonia Limitada, teve início em 30 de outubro de 2012, com uma transferência realizada para ela por Josia dos Santos Guimarães, no valor de R$ 200.000, a qual no dia seguinte, 31 de 10 de 2012, repassou tal valor para a campanha de Wallace e Wilton. Ouvido em juízo, o Sr. Paulo Ludwig, um dos sócios da empresa Líder, afirmou que teria doado à campanha de Wallace e Wilton a quantia de R$ 250.000, o que evidencia que o valor de R$ 50.000 também foi utilizado sem o devido registro na prestação de contas de campanha dos primeiros recorrentes. Ademais, a empresa Transganso Comércio e Transportes Limitada, que atuou como um dos fornecedores de combustíveis dos primeiros recorrentes, realizou transferência em 26 de outubro de 2012 no valor de R$ 50.000 para a empresa M. Sabatini Filho e Companhia Limitada. Contudo, por meio da petição de folha 2432, a mesma informou ao juízo da 58ª Zona Eleitoral que não manteve relação comercial com a empresa, nem com seu representante legal, Mauro Sabatini Filho, o que nos leva a crer que a conta corrente da empresa M. Sabatini Filho e Companhia Limitada serviu como arrecadadora de verbas clandestinas utilizadas para o pagamento de despesas não contabilizadas na prestação de contas de campanha de Wallace e Wilton. Sobre o esquema de Caixa 2 praticado na campanha dos primeiros recorrentes, é necessário destacar que eles mesmos reconheceram o não registro das despesas realizadas com o website e com os serviços prestados pelo jornalista Gilmar Lisboa. Todavia, não informaram os valores omitidos. É certo que o jornalista Gilmar Lisboa assinou 21 matérias como integrante da assessoria de campanha de Wallace e Wilton e que tais matérias foram publicadas no período de 19 de agosto a 2 de outubro de 2012, o que totaliza 45 dias, contrariando o testemunho em juízo do marqueteiro Eduardo Balbino Ferreira, no sentido de que Gilmar havia trabalhado em período de teste por no máximo 10 dias. É mister registrar que Eduardo Balbino Ferreira também recebeu recursos não declarados como parte do pagamento de sua remuneração, posto que a empresa M. Sabatino Filho e Companhia Limitada efetuou uma transferência eletrônica para sua conta em 24 de julho de 2015, no valor de R$ 15.000, o que rechaça as alegações deve ser 2012, né? O que rechaça um erro, trata-se de um erro material que será corrigido posteriormente, ok? No valor de R$ 15.000, o que rechaça as alegações dos primeiros recorrentes de que tais omissões não têm gravidade necessária para justificar a cassação de seus diplomas. Por outro lado, as informações colhidas em função da quebra do sigilo bancário comprovam que o Wallace dos Santos Guimarães, Josias Santos Guimarães e as empresas M. Sabatino Filho e Companhia Limitada, MS Celular e EGP da Silva Intergraf utilizaram as suas contas bancárias para realizar o pagamento de despesas de campanha não oficializadas, a exemplo de pesquisa eleitoral, combustíveis, material impresso, material áudio e material audiovisual, conforme é possível se observar das informações abaixo. Apesar de informar as folhas 2.455 a 2.456 que não emitiu nenhuma nota fiscal em nome da empresa M. Sabatino Filho e Companhia Limitada ou de Mauro Sabatini Filho, a empresa Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes Limitada recebeu de M. Sabatini Filho e Companhia a quantia de R$ 68.048,31 da seguinte forma: A. Transferência eletrônica em 22 de agosto de 2013 no valor de R$ 31.125. B. 2 cheques emitidos em 3 e 5 de setembro de 2012 nos valores de R$ 13.553,31 e outro no valor de R$ 19.390, respectivamente. Em 14 de 12 de 2012, a empresa M. Sabatini Filho e Companhia Limitada efetuou a transferência de R$ 30.000 para a conta corrente da empresa Mapim Comércio de Combustível. No mesmo dia, o Sr. Mauro Sabatini Filho repassou o mesmo valor mediante transferência para a M. Sabatini Filho e Companhia Limitada, supostamente para cobrir a quantia retirada da conta da empresa. Quanto às despesas com a realização de pesquisas eleitorais, em 20 de julho de 2012, o Wallace dos Santos Guimarães realizou o pagamento de R$ 8.000 mediante cheque compensado à empresa Retorno Marketing e Pesquisa de Opinião Pública, Mark Telemarketing. Em 26 de setembro de 2012, a empresa M. Sabatini Filho e Companhia também efetuou o pagamento mediante cheque à empresa Mark Telemarketing no valor de R$ 20.000, bem como pagou o valor de R$ 12.000 ao Instituto Paulo Ricardo Dalpozo Gomes pela realização de pesquisa eleitoral, desta vez registrada nesse regional no dia 31 de agosto de 2012 sob o número MT 0202/2012,
dissimulando o verdadeiro contratante e a origem do dinheiro utilizado, caracterizando a triangulação indevida de recursos. No que se refere à realização de despesas com serviços gráficos, a empresa EGP da Silva ME Intergraf, de propriedade de Evandro Gustavo Pontes da Silva, coordenador da campanha de Wallace Wilton, recebeu a quantia de R$ 334.731,85 do esquema conhecido como Caixa 2, isto é, recursos não informados na prestação de contas de campanha. A empresa recebeu R$ 74.000 de Josias Santos Guimarães por meio de 2 cheques emitidos em 18 e 20 de setembro de 2012, nos valores de R$ 35.000 e R$ 39.000. Já a empresa M. Sabatini Filho e Companhia Limitada repassou os restantes, R$ 260.731,85, por meio de 4 cheques emitidos nos meses de agosto e setembro de 2012, nos valores de R$ 30.000, R$ 40.000, R$ 39.700 e R$ 30.000, e de 2 transferências bancárias nos valores de R$ 51.031,85 e R$ 70.000, realizados em 30/11/2012 e 12/12/12. Essa data, inclusive, parece que era a data que ia acabar o mundo, né? 12/12/12. Por outro lado, convém deixar assentado que a empresa EGP da Silva ME, por meio de seu representante legal, afirmou à Folha 2450 que não realizou negócio com Josias Santos Guimarães e que a relação comercial com a empresa M. Sabatini Filho e Companhia Limitada limitou-se à impressão de materiais gráficos nos meses de julho a agosto de 2012 ao custo de R$ 6.000 e R$ 7.000. Não obstante informar que não manteve nenhuma relação comercial com a empresa EGP da Silva ME, Intergraf, Folha 2430, Jean Davi Flores Silva ME, J Design, recebeu da aludida gráfica R$ 9.500 por meio de cheque compensado no dia 24/10/2012. A empresa NFN Publicidades e Promoções Limitada recebeu o pagamento da empresa M. Sabatini Filho e Companhia Limitada mediante cheque emitido em 30/11/2012, o valor de R$ 25.000. Levando em consideração as informações acima, constatamos a realização de despesas não contabilizadas no montante de R$ 557.230,16. De outro norte, se levarmos em consideração que, segundo a perícia judicial realizada, o valor da despesa com produção audiovisual, que foi declarada na prestação de contas de campanha no valor de R$ 72.170, é quase 6 vezes menor que o preço médio praticado no mercado, de R$ 424.000, representando uma diferença de R$ 351.830 e evidenciando a prática de condutas irregulares por parte dos primeiros recorrentes, conforme o apontado pelo Procurador Regional Eleitoral nas folhas 4.309/4.309 versos, cujo teor leio. Abre aspas, a diferença foi de absurdos R$ 351.830. Isto porque a perícia considerou o preço médio de mercado. Ao todo, foram 17 programas eleitorais de 12 minutos e 20 segundos ao preço médio de R$ 20.000 por programa, 6 vinhetas de 30 segundos ao preço médio de R$ 7.000 cada um e a produção de 3 jingles ao preço médio de R$ 14.000 cada um. Há de argumentando um tanto, ainda que se considere a metade do preço médio praticado no mercado, do mesmo modo estaria configurado o Caixa 2 no valor de R$ 139.830, representando a diferença, quantia que somado aos R$ 557.230,16 sonegados, importa no montante de R$ 697.060,16 em despesas de campanha não declaradas. Conforme se infere da sentença condenatória, o magistrado identificou diversas transações bancárias entre a M. Sabatini Filho e Companhia Limitada, ME, e a EGP da Silva ME durante o ano 2012, que superaram a marca de R$ 1.500.000. Isto posto, a conclusão que se extrai desse lamentável contexto é que os bens jurídicos protegidos pelo artigo 30A da Lei das Eleições, transparência e lisura da economia da campanha eleitoral, restaram grave e irremediavelmente ofendidos. Os primeiros recorrentes fraudaram a origem de R$ 392.000 em receitas financeiras e sonegaram mais R$ 690.000 em despesas de campanha, condutas que justificam a cassação de seus mandatos eletivos, já que não são dignos de exercer os cargos para os quais foram eleitos. Fecho aspas. A constatação acima, prosseguindo, contraria as alegações dos recorrentes no sentido de que a perícia lhes teria sido favorável, demonstrando
demonstrando a volatilidade dos preços, convindo ainda trazer à colação trecho da sentença que deixa bem clara a existência de Caixa 2 em valores muito elevados. A folha é 4.063, a saber, abre aspas, conforme bem registra o Ministério Público Eleitoral, os depósitos, pagamentos e transferências em favor da empresa EGP da Silva ME Intergraf ultrapassam um montante de R$1.700.000 não contabilizados na prestação de contas da campanha eleitoral, destaquei, fecho aspas. Prossigo. De Sarte, o caderno probatório contido nos autos é cristalino no sentido da existência de um esquema liderado pelo então prefeito Alisson dos Santos Guimarães e outras pessoas, com o objetivo de ocultar a origem de recursos financeiros utilizados na campanha eleitoral da chapa majoritária vencedora das eleições de 2012 no município de Várzea Grande, motivo pelo qual agiu acertadamente o juízo da 58ª Zona Eleitoral, não havendo alterações a serem realizadas na sentença por ele proferida. Finalizando, convém trazer à colação trecho do voto proferido pelo Dr. Paulo César Alves Sodré no julgamento do agravo regimental em sede de mandado de segurança número 64/73, impetrado pela Câmara Municipal de Várzea Grande, que reforça o acerto da sentença, folhas 4.070 verso, que decidiu pelo afastamento da aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral e pela diplomação e posse dos candidatos eleitos na segunda colocação nas eleições de 2002, a saber, abre aspas, existindo no município disposição expressa quanto à sucessão dos cargos de prefeito e vice-prefeito, no caso de vacância dos cargos, a legislação municipal deve ser aplicada. Observo que a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande possui disposição expressa nesse sentido. Dispõe o artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande. Verificada a vacância do cargo de prefeito e existindo vice-prefeito, observar-se-á o seguinte, esse é o artigo 63. 1. Ocorrendo a vacância nos 2 primeiros anos de mandato, dar-se-á a eleição 90 dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos complementar o período dos seus antecessores. 2. Ocorrendo a vacância de 2 últimos anos, nos 2 últimos anos de mandato, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Há aqui uma aparente contradição entre as duas normas legais, a contida no artigo 63 do município de Várzea Grande e aquela outra contida no artigo 224 do Código Eleitoral. Digo aparente contradição, pois, a meu ver, as duas normas não são antagônicas nem contraditórias, antes elas se harmonizam em função da organicidade do sistema positivo brasileiro. Explico. O artigo 224 do Código Eleitoral, como norma geral sobre as eleições e, portanto, de competência da União, há sempre que de prevalecer sob pena da perda da unicidade e da organicidade da legislação eleitoral no país. Ora, como bem dispõe o artigo, se a nulidade atingir a mais da metade dos votos, julgam-se prejudicadas todas as outras votações. Isso porque, se a maioria dos votos está inquinada de vício, ilegítimo se torna o resultado das eleições. A contrário senso, se a nulidade não alcançou mais da metade dos votos, o resultado final das eleições, retirada a nulidade, não se demonstra prejudicado. Logo, se a nulidade atinge mais da metade dos votos, há de se efetuar novas eleições, observando os parâmetros contidos no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, por simetria, sem inexistir na Lei Orgânica do Município disposição regulando a dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Em havendo disposição no município regulando o assunto, aplica-se a disposição da Lei Orgânica do Município. Entretanto, peço vênia para não ler a nota. Como no caso das eleições de 2012 no município de Várzea Grande, o primeiro colocado, cujo mandato, juntamente com o vice, foi cassado por decisão judicial, não obteve mais de 50% dos votos, os demais votos e, em última análise, o resultado das eleições não foram prejudicados. Retirando os votos dados ao candidato cassado, há de prevalecer os votos atribuídos ao segundo colocado, pouco importando nesse caso se a vacância dos cargos se deu no primeiro ou no segundo biênio. Isso porque a decisão judicial, ainda pendente de apreciação por esse tribunal, que reconheceu a mácula do processo eleitoral, tem efeito ex tunc, ou seja, tem efeitos retroativos e tem o poder de desconstituir a diplomação e a posse dos eleitos. Nesse sentido, dispõe o artigo 30A da Lei das Eleições, que disciplina as eleições. Eu peço vênia para não ler, porque está aí disponível a parte jurídica. Se eventualmente a decisão judicial ocorrer antes da diplomação, o candidato sequer será diplomado, sendo diplomado aquele que ficar em segundo lugar, desde que a nulidade não atinge mais de 50% das eleições, hipótese em que novas eleições devem ser realizadas. Tal conclusão se chega a partir da interpretação conjunta do artigo 224 do Código Eleitoral com o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal.
E eu prossigo. Não faz sentido, então, que num dado município, no qual nenhum dos candidatos tenha obtido mais de 50% dos votos, o segundo colocado assuma o cargo, caso a decisão judicial advenha antes do prazo previsto para a diplomação. E no outro município ocorre a mesma decisão judicial, com suporte no artigo 30, só que já no segundo biênio do mandato venha prevalecer a disposição da lei orgânica. Eu vou prosseguir, porque encontra-se disponível, inclusive como uma parte de um julgado que ele inseriu dentro do voto, e vou ler a parte em negrito que adiante segue. Tendo prevalecido o entendimento de que a convocação das eleições diretas, após o discurso de mais de 2 anos do mandato, independe de causa de dupla vacância, se de índole eleitoral ou não. Em conclusão, podemos afirmar que a cassação de diploma, com base no artigo 30A da legislação eleitoral, na eleição para o Executivo Municipal, implica na anulação dos votos atribuídos aos candidatos prefeito e vice-prefeito. Tratando-se de vacância originária de condenação pela Justiça Eleitoral, há de se verificar, por primeiro, a aplicabilidade do artigo 204 do Código Eleitoral a respeito da realização de nova eleição. Se a nulidade alcançar mais da metade dos votos, todas as demais votações ficam prejudicadas, devendo ser realizada nova eleição. Essa nova eleição pode ser direta ou indireta, a depender do momento em que a condenação foi imposta, observando as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal. Se a nulidade não alcançar mais da metade dos votos atribuídos aos candidatos cassados, não se fará nova eleição, independentemente do momento da condenação, pois as demais votações não se consideram prejudicadas, devendo assumir os candidatos em posição imediatamente inferior aos cassados no mesmo certame eleitoral. Nessa hipótese, não incide a regra prevista na Lei Orgânica do município a respeito de dupla vacância, cuja aplicabilidade fica relegada às outras causas de natureza não eleitoral, renúncia, morte, etc., ou quando houver anulação de mais da metade dos votos, conforme o artigo 224 do Código Eleitoral. Face ao exposto, nego a ordem requerida no presente mandado de segurança. Fecho aspas e prossigo. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso interposto por Wallace dos Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira. É como voto. Como vota o primeiro vogal, Dr. Flávio Bertin. Eu acompanho o eminente relator, excelência. Dr. Ricardo Almeida. Senhora presidente, eu cheguei à mesma conclusão do eminente relator com relação ao mérito, e inclusive com relação também à assunção da segunda colocada nas eleições. Eu só gostaria de fazer um acréscimo de fundamentação que eu julgo relevante e importante, porque se Vossas Excelências se recordarem, quando do julgamento do mandado de segurança número 6473, cujo pedido de vista do Dr. Paulo Sodré, até o eminente Dr. Lídio citou o voto aqui, não havia ainda a introdução, não havia a modificação ainda do artigo 224, sobretudo o parágrafo 3º do Código Eleitoral. E essa alteração legislativa, ela alterou a questão da possibilidade da assunção do segundo colocado. Em outras palavras, diz o novo artigo do Código Eleitoral, que agora em nenhuma hipótese, pelo menos assim aqui o texto diz, em nenhuma hipótese o segundo colocado assumiria o cargo. Ocorre que essa introdução legislativa, ela se deu, a meu ver, e é isso que eu gostaria de deixar assentado já aqui, porque julgo relevante, ela se deu alterando aí o processo eleitoral. E há uma vedação contida no artigo 16 da Constituição da República, e eu peço o vênio para citar, que diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. E se a gente for olhar o artigo 224, a introdução, a alteração legislativa, ela está no capítulo da nulidade de votação. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a alteração legislativa, ela alterou o processo eleitoral por essência. De modo que não há como se permitir, a meu juízo, de que uma norma introduzida após a eleição, ela possa alterar o resultado
de modo que eu deixo de aplicar, acrescendo fundamento ao que na mesma conclusão do que o eminente relator chegou, eu deixo de aplicar a Lei 13.165, no que se refere ao parágrafo 3º do artigo 224, porque entendo que ela ofende o princípio esculpido no artigo 16 da Constituição Federal. Então, acrescendo esse fundamento, já para que não tenha dúvida em relação à assunção da segunda colocada nas eleições municipais do pleito de 2012, eu acresço esse fundamento e, no mais, eu acompanho integralmente o bem lançado voto do eminente relator. Como voto do Dr. Paulo Sodré. Senhora Presidente, de início eu afirmo que eu acompanho integralmente o voto, bem analítico, bem detalhado, esmiuçando todas as provas pelo eminente relator. Eu gostaria apenas de fazer 3 apontamentos. Primeiro, uma menção à sentença, muito bem elaborada também. Eu tive o cuidado de analisar detalhadamente a sentença e 2 aspectos ali me chamaram a atenção. O primeiro, quando o magistrado aponta que nas alegações finais os recorrentes, na verdade requeridos em primeira instância, não enfrentaram pontualmente todas as ponderações dos requerentes sobre Caixa 2, sobre triangulação. Então eles não, como deveria ser feito, não fizeram, não enfrentaram. E segundo, embora nós saibamos que não há hierarquia de provas no processo, e mesmo lendo a sentença, percebe-se que, mesmo que o magistrado não tivesse dito, ele teve a felicidade de dizer nas palavras finais dele, no sentido de que dava um peso menor à prova testemunhal, inclusive à prova pericial, só audiovisual, pois ele entendia que o mais importante era a prova documental decorrente da quebra de sigilo bancário. Eu digo isso por quê? Porque tem uma certa reserva sobre a perícia realizada. Não que não tenha sido uma boa perícia, não é isso. É que ela foi uma perícia sobre o material audiovisual, foi uma perícia dedutiva, no sentido que partiu de um trabalho de mercado, de uma cotação de mercado, para inferir que aquele valor foi pago inferior. Então ela cai numa certa subjetividade, não é uma prova cabal e absoluta. Mas isso não me preocupa, só estou aqui me reservando para casos outros, sobre a qualidade da prova pericial. Por melhor que ela tenha sido realizada, ela não conseguiu comprovar por A mais B de que aquele produto, ao invés de valer 72 mil, valeria 400. Foi uma dedução, claro que regida por princípios científicos, até porque era uma empresa de contabilidade e auditoria. Mas a longa produção probatória analisada na sentença e também pelo voto do ilustre relator demonstra algumas coisas interessantes. Primeiro, a questão da triangulação. Ainda que tecnicamente possa se argumentar que ali não houve Caixa 2 porque o documento os dinheiros foram contabilizados, há notoriamente um abuso do poder econômico, porque não se sabe se os doadores, pessoas físicas, por exemplo, limitaram o respeito ao percentual que podem doar. É claro, dou 200 mil no dia para a empresa repassou para a campanha. É claro que esse dinheiro veio da pessoa física. Então isso caracteriza para mim nitidamente abuso do poder econômico. E sem contar, bem esmiuçado pelo nobre relator, todas as outras questões que eu vou deixar para não ser repetitivo, me reportar o voto muito bem elaborado. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí basicamente em função do que o doutor Ricardo disse, salvo engano, doutor Ricardo, sobre a fundamentação sobre quem deve suceder no caso, mantendo-se a cassação, salvo engano, já houve aqui nesse plenário um mandado de segurança em que nós discutimos essa matéria, não sei se de forma definitiva ou apenas em agravo.
em que eu tive a oportunidade, e esse fundamento que Vossa Excelência coloca, traz aqui, acho que é novo nessa matéria, nessa discussão, mas eu trouxe a colação, um fundamento semelhante a esse, eu quero só aqui repetir para reforçar o fundamento do nobre relator, é de que essa matéria ela é híbrida, a Lei 3.165, ela tem natureza processual e material. Então, quando foi proferida a decisão só poderia mudar se ela fosse anulada e não foi anulada. Então, não pode retroagir a lei, né? Porque é direito material. A decisão tem efeitos retroativos. Então, só para reforçar o entendimento de Vossa Excelência, que essa lei não pode ter efeito retroativo porque violaria o ato jurídico perfeito, não após julgado o ato jurídico perfeito, quando da decisão do magistrado. Quem deveria assumir é quem está no exercício do poder no município de Várzea Grande. Então, essa lei, somente as questões de ordem processual é que tem vigência imediata. Ela não tem um poder de desconstituir atos judiciais praticados no passado, pois que de direito material. Com essas considerações, eu acompanho integralmente o bem detalhado voto do nobre relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Cufo. De acordo com o voto do eminente relator e com os acréscimos. Desembargador Luiz Ferreira. Senhor presidente, eu também estou de acordo com o relator e com os demais acréscimos, mas pediria só para trazer o ensinamento do juiz estagiário Gomes acerca da matéria. Ele diz assim, que em casos que tais, aspas, o bem protegido é a lisura da campanha eleitoral. Arbo ex fructu cognoscitur, ou em português castiço, pelo fruto se conhece a árvore. Se a campanha é alimentada com recursos de fontes proibidas ou obtidas de modo ilícito, ou ainda realiza gastos não tolerados, ela mesma acaba por contaminar-se, tornando-se ilícita. De campanha ilícita jamais poderá nascer mandato legítimo, pois árvore malsã não produz senão frutos doentios. Fecho aspas e estou com Vossa Excelência. Ok, passamos então. A senhora vai iniciar? Agora devolvo a palavra a Vossa Excelência para apreciar o segundo recurso. Isso. Esse recurso foi interposto pelo Diretório Municipal do Partido Democratas de Várzea Grande. Em seu recurso, o partido recorrente pretende que o Wallace dos Santos Guimarães e o Wilton Coelho Pereira sejam declarados inelegíveis por força do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 6490, combinado com o artigo 30A, parágrafo 1º da Lei 9.504. Entretanto, tal pretensão não merece guarida, uma vez que tal dispositivo legal, artigo 30, não prevê aplicação de sanção de inelegibilidade. É certo que o parágrafo 1º do artigo 30A da Lei 9.504/97, abaixo transcrito, prevê a adoção do rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar 6490. Entretanto, tal fato não conduz à conclusão de que deve ser aplicada a sanção de inelegibilidade na representação por arrecadação e gasto ilícito de recurso de campanha eleitoral. E leio apenas o parágrafo do artigo 30. Parágrafo 1º. Na apuração de que trata esse artigo, aplicar-se-á procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, no que couber. Prossigo. Essa é a orientação contida nos julgados abaixo, senão vejamos. Vou ler apenas a parte em negrito, porque todo o julgado se encontra-se aí com a ementa transcrita. Impossibilidade de aplicação da sanção de inelegibilidade nas ações fundadas no artigo 30A das Leis das Eleições por ausência de previsão legal. Verificação de incidência de alguma hipótese de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90 deverá ocorrer no processo de registro de candidatura. Relator Alice Birchal, TRE de Minas. O segundo julgado, que eu leio também a parte em negrito, a procedência de representação do artigo 30A da Lei das Eleições não autoriza a imposição de sanção de inelegibilidade por ausência de previsão legal. De relatoria da ministra Luciana Lócio, recente julgado. E prossigo. Por outro lado, conforme ressaltado na parte final do primeiro julgado acima, a verificação da incidência de alguma hipótese de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90 deverá ocorrer no processo de registro de candidatura, que também foi objeto de destaque pelo Procurador Regional Eleitoral, que peço vênia para ler. Abre aspas. Ademais, conforme esclarecido pelo parquet de primeiro grau, a inelegibilidade no presente caso é consequência natural da sentença condenatória a ser analisada em sede de eventual ação de impugnação de registro de candidatura, não havendo necessidade de condenação expressa nesse sentido. Fecho aspas.
Com essas considerações, em sintonia com o parecer do Procurador Regional Eleitoral, nego provimento ao recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Democratas DEM de Várzea Grande. Como voto, senhora presidente? O voto do Dr. Flávio Pertin. Acompanhe o eminente relator, excelência. Dr. Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator. Dr. Paulo Sodré. Com o relator, senhora presidente. Dr. Rodrigo, Curvo. De acordo. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Senhora presidente, Pois não. antes da senhora anunciar o julgamento, eu gostaria de pedir que todo o julgado seja transcrito, né, para fazer parte integrante do corpo do processo. Até por ser um julgamento histórico, né, para determinar que seja transcrito em ata todos os detalhes do transcurso da votação. É isso. E proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares de defeito de representação processual, ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da segurança jurídica. E no mérito, também por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por Wallace dos Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira e pelo Diretório Municipal do Partido Democrático, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Só acrescentar Diretório Municipal de Várzea Grande, né? Foi dito já pelo Diretório Municipal de Várzea Grande e do Partido Democrático também. Chamo a julgamento o processo 165.13, propaganda partidária, pedido de horário gratuito na rádio e televisão, Partido Humanista de Solidariedade, requerente o Partido Humanista de Solidariedade, parecer pelo não conhecimento do pedido antes sua extemporaneidade no mérito pelo seu deferimento. O desembargador Luiz Ferreira é o relator. Eu já antecipo a cota ministerial mantida. Vossa Excelência com a palavra. Muito obrigado, senhor. Relatório. Cuida-se de pedido de concessão de horário gratuito de propaganda partidária no rádio e televisão para inserções no primeiro semestre deste ano, deduzido pelo Partido Humanista da Solidariedade, PHSMT. Conforme exposto pela Secção de Análise Técnico-Processual deste Tribunal, na Informação 74/2015, que se encontra juntada às folhas 11 e 12, o pedido foi apresentado tempestivamente. Todavia, não se fez acompanhar de prova do direito de transmissão mediante certidão expedida pela mesa da Câmara dos Deputados. Além disso, a referida unidade técnica destacou que as emissoras geradoras foram indicadas seus respectivos números de fax, esclarecendo ademais que as datas sugeridas para a veiculação das inserções atendem parcialmente à regra definida no parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução TSE número 20.034/97. Instada a se manifestar sobre as irregularidades acima apontadas, a agremiação requerente informou os números dos telefones e fax das emissoras indicadas, apresentou novas datas e horários para as inserções diárias e deixou de requerer veiculação de inserções para o segundo semestre do corrente ano, por se tratar de ano eleitoral. Por derradeiro, carregou aos autos certidão comprobatória da bancada eleita na Câmara dos Deputados. O feito foi submetido a nova análise técnica da sessão responsável, que ressaltou a impossibilidade de complementação do pedido inaugural a qualquer título, em decorrência da não observância da data limite imposta pelo artigo 5º da normatização de regência editada pelo TSE. Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, em sede preliminar, opinou pelo não conhecimento do pedido, porquanto não foi instruído tempestivamente com todos os elementos exigidos pela legislação aplicável à espécie, opinando no mérito pelo deferimento parcial do pedido ante a impossibilidade de veiculação das inserções em determinadas datas. Parecer ratificado, faça o voto. Preliminar, não conhecimento do pedido em razão da intempestividade do pleito que visava complementar o requerimento inicial. A Procuradoria Regional Eleitoral suscita esta preliminar em decorrência da intempestividade do pleito que visava complementar o requerimento deduzido pela agremiação requerente, almejando a veiculação das inserções de sua propaganda partidária no primeiro semestre deste ano.
na espécie em debate, a unidade técnica desta Corte de Justiça destacou que o requerimento inaugural formalizado pela agremiação requerente no dia 1º de dezembro próximo passado não cumpriu as exigências previstas no artigo 5º da Resolução TSE 2034/97, porquanto não estava acompanhado da prova do direito de transmissão mediante certidão expedida pela mesa da Câmara dos Deputados. Não continha os respectivos números dos fax das emissoras geradoras indicadas, tampouco as datas sugeridas para a veiculação das inserções. Atendiu na íntegra o regramento estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Instado a se manifestar, o PHS-MT aditou o pedido inicial tão somente no dia 14 de dezembro de 2015, consoante se denota do protocolo lançado na petição jungida às folhas 18, 21. Contudo, o prazo para solicitar a veiculação de propaganda política partidária se escoou no dia 1º de dezembro de 2015. E, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução TSE número 2034/97, é vedada a complementação da documentação após o prazo final para a protocolização do pedido. Transcrevo aqui o artigo 5º, seus parágrafos, vou poupá-los da leitura. Acerca do tema posto em debate neste feito, o Tribunal Regional firmou esse entendimento. Também vou poupá-los da leitura, porquanto está aí consignado no meu voto. Desse modo, como foi salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, é vedado o aditamento do dito pedido quando transcorrido o prazo para sua inicial apresentação, situação que se verifica no caso em questão, eis que, como dito, linhas volvidas. Protocolizado o pedido no dia 1º de dezembro, folha 2, a manifestação complementar e derradeira da agremiação requerente somente ocorreu no dia 14 de dezembro de 2015. Posto isso, a acolha preliminar suscitada pela Procuradoria Regional e, por conseguinte, não conheço do pedido do Partido Humanista de Solidariedade, PHS-MT, que almejava a veiculação de propaganda partidária no primeiro semestre de 2016, em razão da intempestividade da complementação do requerimento inaugural, não preenchendo, pois, os requisitos previstos na legislação de regência. É como voto, senhor. Como voto, doutor Lídio? Eu acompanho o eminente relator. Doutor Flávio? Acompanho o eminente relator. Doutor Ricardo? Acompanho o eminente relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo? De acordo com o eminente relator. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Humanista de Solidariedade nos termos do voto do doutor relator e consonância do parecer ministerial. Chama a julgamento o processo número 152/14, propaganda partidária, pedido de horário gratuito na televisão, Partido da Mobilização Nacional. Requerente o mesmo, parecer pelo indeferimento, doutor Ricardo é o relator, o parecer já está mantido, doutor Ricardo está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de pedido de propaganda partidária formulada pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN, Diretório do Estado de Mato Grosso, por seu presidente, com vista a obter autorização para a veiculação de propaganda político-partidária na modalidade de inserções em nível estadual em emissoras de rádio e televisão para o primeiro semestre do ano de 2016. A Seção de Análise Técnica Processual prestou informações sobre a legislação pertinente, os documentos juntados e o requerimento formulado. Embora tempestivo, o pedido não veio instruído com a grade e as datas de preferência para as inserções, restando ausente ainda a apresentação da lista de endereços e números de facsímile das emissoras de rádio e televisão, conforme exige o artigo 5º, inciso 2 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 20.034 de 97. Devidamente intimado, o partido quedou-se inerte. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer exarado às folhas 20 e 21, opinou pelo indeferimento do pedido formulado ante a deficiência documental apontada. É o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência pode prosseguir, já foi mantido. A questão é simples, eu vou resumir, mas está sendo indeferido o pedido do partido por conta de que faltou os requisitos apontados no relatório.
Então eu concluo o voto está à disposição de Vossa Excelência, mas diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, eu estou indeferindo o pedido de veiculação das inserções regionais de mídia partidária no rádio e televisão para o primeiro semestre do ano de 2016, apresentado pelo PMN do Estado de Mato Grosso, e aqui eu acrescento na esteira do parecer ministerial, em consonância com o parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Eu consulto se há alguma divergência do voto do eminente relator. Não havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulada pelo Partido da Mobilização Nacional nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Presidente. Pois não. Eu, o meu voto, eu incorri em erro por conta que o MP pediu para que nós não conhecêssemos do pedido. E eu fui na onda e não conheci. O correto é indeferir. Eu consultaria o ilustre membro do parquê, se ele retifica, eu também retifico, e Vossa Excelência nos autoriza mudar, para ao invés de não conhecer, que só se aplica a recursos, e aqui nós estamos tratando de uma petição, para indeferir o pedido. Sim. Se o pleno concordar, exatamente. Anterior, né? É. Mas só uma questão. A legislação não diz que não conhecerá do pedido? Mas está errado, doutor Paulo. A doutrina diz que toda petição tem que ser conhecida. Então o senhor está contra a lei em função da formação doutrinária. Exatamente. No sentido. É a mesma coisa de não conhecer habeas corpus. Trata-se de uma ação, só que lá tem uma saída, que quando se editou o Código Penal, a habeas corpus e revisão está no título de recurso. Entendi. Por conta disso, todo mundo não conhece, na verdade a gente tem que indeferir e tal. Mas eu sempre tive essa discussão, lembra? Lá nós estamos tentando mudar. Eu aqui me penitencio e agradeço ao procurador, não foi ele que fez, então vamos corrigir para indeferir. Eu vou fazer uma nova emenda. Bem, se todos estão de acordo, retificado o anterior para conhecido... Para indeferir o pedido. Indeferir o pedido, desculpe. Deferir com as mesmas... A fundamentação é a mesma. A mesma, só ao invés de o verbo conhecer, indeferir. E no presente, eu já consulto se todos estão de acordo e for proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo PMN nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O próximo, 7451, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Sinop, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido, João Enéas Darcy de Souza. Parecer escrito pelo provimento do recurso para cassação da sentença e retorno à instância de primeiro grau para regular o prosseguimento feito. Dr. Ricardo Gomes, com a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral em representação por doação acima do limite legal interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que extinguiu sem resolução de mérito a presente representação nos termos do inciso 6º do artigo 267 do CPC, em razão de ter sido comprovado que a doação realizada foi feita em bem estimável e em valor inferior ao limite de 50 mil reais. De acordo com os autos, o recorrente doou à campanha eleitoral de Nilson Aparecido Leitão, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014, a quantia de 4 mil reais, valor superior ao limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, de acordo com as informações preliminares prestadas pela Receita Federal do Brasil. Com a inicial, foram juntados documentos de folha 7 a 13. A quebra de sigilo fiscal foi deferida às folhas 16 às folhas 18. Em suas razões, afirma que poderia doar, além do estabelecido no percentual de 10% de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, de forma cumulativa com os limites impostos pelas doações estimáveis em dinheiro. Alega o parquê, em suma, que não se aplica a exceção prevista no artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504/97,
pois o recorrido não comprovou nos autos que o bem cedido ou o serviço por ele prestado à campanha do candidato compõe o seu patrimônio ou é fruto de sua própria força de trabalho. Aduz ainda que é do doador o ônus de provar que está acobertado pela excludente de licitude previsto no artigo 23 da Resolução 23.406 de 2014. Ao final, requer que seja anulada a sentença objurgada, dando prosseguimento à representação. A douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso para cassar a sentença acatada com o consequente retorno dos autos ao juízo da 22ª Zona Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Ouço da Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, só com relação à redação do relatório, o recurso é do Ministério Público Eleitoral, né? É do Ministério Público. No segundo parágrafo consta ali, de acordo com os autos, o recorrente doou a campanha. Seria o recorrido. Então eu já peço a retificação. Obrigado pela... Feita a retificação. Eu não havia percebido. É verdade. Depois você cobrar, né? Feita a retificação no relatório do voto, eu passo então a ler o voto. Excesso de prazo, né? A presente representação tem como objeto doações realizadas pelo representado ao candidato concorrente às eleições gerais de 2014, cujo montante, em tese, ultrapassou o limite legal. A sentença recorrida fundamenta sua decisão no fato de o valor doado pelo representado, R$4.000, ter sido realizado na forma estimada em dinheiro e em valor inferior ao limite de R$50.000, estabelecido pelo artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504/97 e artigo 25, inciso 1 da Resolução do TSE 23.406 de 2014. A Lei das Eleições, ao tratar de pessoa física, fez ressalva quanto às doações estimáveis, permitindo a extrapolação do limite de 10% dos faturamentos brutos do doador, até o valor de R$50.000. E cito abaixo o texto do artigo 23, que peço vênia para deixar de ler. Em seguida, regulamentando a lei, a Resolução 23.400 de 2014, aplicável ao pleito de 2014, esclareceu, e aqui também eu peço vênia para deixar de ler, eu cito o artigo 25, onde faz a previsão, a possibilidade do limite ser ultrapassado, do limite de 10% ser ultrapassado quando as doações forem móveis ou imóveis de propriedade do próprio doador ou da prestação de serviços também do próprio doador. Está claro, através da leitura dos dispositivos, que não são todas as espécies de recursos estimáveis em dinheiro que ficam fora do limite de doação. A aplicação da exceção prevista no mencionado dispositivo depende de prova apta a demonstrar que a doação declarada consistiu na cessão do uso de bens móveis ou imóveis de sua propriedade, ou na prestação de serviços próprios, sendo esta comprovação só possível no bojo da representação por doação acima do limite ali proposta. Ajuntada nos autos do espelho de consulta do SPCE, não comprova a espécie ou a natureza daqueles recursos estimáveis em dinheiro doados pelo representado no valor de R$4.000. E ao contrário do que afirma o magistrado na sentença atacada, cabe ao doador a prova dessa propriedade. Nesse sentido, eu cito vasta jurisprudência. O primeiro, da lavra do Dr. Pedro Francisco da Silva. A segunda menção trata de um recurso da lavra do doutora Clarice Campos Bernardo, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. A terceira do TRE de São Paulo, relatoria do Dr. Alberto Zacarias Toron. E prossigo. Sendo assim, cabe reconhecer ter sido precipitada a respeitável decisão atacada ao extinguir o feito sem o julgamento do mérito, antes mesmo de ter sido completada a relação jurídico-processual. Ante o exposto, senhor presidente, eu estou dando provimento ao presente recurso para anular a douta decisão guiada e determinar o retorno dos autos ao juízo ACO para o regular processamento da representação eleitoral e posterior prolação de nova sentença. É como voto, senhor presidente. Acrescento, senhora presidente, que
em consonância com o parecer ministerial. Quer dizer, em consonância com o parecer. Há algum voto divergente do eminente relator? De acordo. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para o fim de anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de piso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 15906, propaganda partidária, pedido de horário gratuito, rádio e televisão, Partido Republicano Brasileiro. É o requerente, ele parecer pelo deferimento, o doutor Ricardo Curvo é o relator, mas eu já vou antecipar, mantido já a cota, doutor Ricardo. Ricardo Curvo. Rodrigo. Muito R, né, Zé? R demais, né? Rodrigo Roberto, né? Obrigado, senhor presidente. Relatório. Trata-se de pedido de concessão de horário eleitoral gratuito no rádio e televisão para veiculação de propaganda partidária para o ano 2016 do Partido Republicano Brasileiro, por intermédio de seu presidente. O requerente apresentou documentação onde consta indicação das datas de sua preferência para veiculação das inserções, relação das emissoras geradoras com endereço, prova do direito de transmissão mediante certidão da mesa da Câmara dos Deputados, comprobatória da bancada eleita naquela casa. A Secretaria Judiciária prestou informações às folhas 11 e 12, dizendo que o Partido Republicano Brasileiro, PRB, preencheu os requisitos para o deferimento de seu pedido, porém teria que readequar as datas pretendidas à tabela elaborada por este regional. Devidamente intimado, o partido fez a juntada do novo quadro de plano de mídia com as devidas retificações, conforme folha 28. Em novo parecer, a Secretaria Judiciária opinou pelo deferimento do pedido, folha 30, e adota a Procuradoria Regional Eleitoral, folha 36, manifesta pelo deferimento do pedido. É o relatório, senhor presidente. O voto. Já houve a indicação às três. Prossigo. Obrigado, senhor presidente. A Secretaria Judiciária prestou as informações dizendo que o partido ingressou o pedido dentro do prazo e encontra instruído com os documentos exigidos. A folha 22 foi intimado para readequar o plano de mídia às datas indicadas no parecer. Houve a regularização do plano de mídia, de modo que, diante do cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação, não vejo óbice ao deferimento do pedido. Diante de todo exposto, em consonância com o parecer, voto pelo deferimento do pedido de veiculação de propaganda partidária mediante inserções em rádio e televisão no ano de 2016 do PRB de Mato Grosso. Consigno aqui, senhora presidente, a advertência ao requerente partido quanto à observância do disposto no artigo 6º, parágrafo 2º da resolução 20.034, tem um erro material aqui, sob as penas do parágrafo 3º do mesmo artigo. É nesse sentido que estou votando, senhora presidente. Quero só fazer um acréscimo que passei a acrescentar na conclusão do voto que defere essa propaganda mediante inserções, mas passei a acrescentar aquela advertência que fiz menção ao final e quero esclarecer ao pleno o porquê dessa advertência, porque recentemente recebi um ofício encaminhado pela senhora presidente, oriundo de uma emissora geradora dessas inserções, fazendo menção que o partido não observou a obrigação de apresentar com antecedência de 15 dias as inserções para serem veiculadas. No caso concreto, que foi oficiado e chegou ao meu conhecimento, a própria emissora deu a solução no sentido de adiar em 2 dias, que seria o equivalente ao atraso, o início da inserção, da veiculação das inserções. De modo, senhora presidente, que para evitar que em casos futuros tenhamos qualquer tipo de reclamação quanto à veiculação ou não, estou consignando essa advertência, que é o texto expresso da resolução 20.034/97, que no parágrafo 2º, de maneira expressa, afirma que é dever do partido político requerente a apresentação no prazo previsto, que seria com 15 dias de antecedência, às emissoras que escolher para fazer a transmissão. E também consignei no voto a advertência, que fica aqui a sugestão para os eminentes pares, também quanto as emissoras estarem desobrigadas da transmissão das inserções dos partidos que não observarem o disposto no parágrafo anterior, sobretudo no que diz respeito à observância desse prazo. Então é nesse sentido que eu estou votando, acrescentando essa advertência, senhora presidente. Consulto-se a voto divergente do eminente relator, doutor Rodrigo Curvo. Não havendo divergência, proclama o tribunal por unanimidade deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Republicano Brasileiro, PRB, nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial.
Processo 101.504, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Neldo Ergon Vines. Parecer é pela aprovação das contas com ressalvas. O relator, Dr. Paulo Sodré. Senhora Presidente, o processo é relativamente simples, temos apreciado reiteradamente o relatório de forma sucinta, houve apenas 2 irregularidades, a questão da ausência de contabilização de despesas com advogado e uma pequena diferença de R$100 como sobra de campanha. E o Ministério Público, o Procurador Regional Eleitoral, manifestou pela aprovação com ressalvas. É o relatório. Mantido o parecer? Mantido. Eu peço venha aos demais pares, o voto está à disposição, como eu disse, é singular, eu estou aprovando na esteira da manifestação ministerial com ressalvas dada a singularidade do processo e é o meu voto, senhor presidente. Alguma divergência? De acordo. Todos de acordo, o Tribunal por unanimidade aprovou com ressalvas as contas do candidato Neldo Ergon Vines, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Chamo ao julgamento o processo 86183, embargos de declaração e prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, PSOL, eleição 2014, embargante Rosalvo Otacílio da Costa. Parecer pelo desprovimento, o relator Dr. Paulo Sodré, já antecipo, está mantido do Paulo Sodré. Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Rosalvo Otacílio da Costa, faço o acordo 25083, que lhe desaprovou as contas de campanha das eleições de 2014, por feita na sessão plenária de 19 de novembro de 2015, nos seguintes termos. Peço venha para não ler, a emenda está à disposição. Os embargos apontam uma suposta omissão no acordo objulgado. Aduz que a decisão violou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, na medida em que fundamentou a desaprovação no fato de que os doadores não registraram valores em suas contabilidades, cuja prática é de responsabilidade do Comitê Financeiro. Assinala que no processo 127314 de 2014, aí eu faço a observação, o processo no qual estão sendo julgadas as contas do PSOL, foi exigida essa pendência do Comitê Financeiro daquele partido. Argumenta ainda que o acordo desaprovou as contas por exigir a identificação do verdadeiro proprietário do imóvel, apontamento esse que surgiu apenas num parecer conclusivo, não sendo oportunizado o embargante a possibilidade de defesa, ferindo os princípios constitucionais já mencionados, bem como o artigo 28 da Lei 9.504/97 e artigo 37, parágrafo 11 da Lei 9.096/95. Postula final pelo recebimento e acolhimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada com manifestação expressa sobre a aplicação ou não do artigo 5º e consectário do artigo da Constituição Federal. Em estado de se manifestar, a Procuradora Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento dos embargos de declaração. Considerando que já foram reafirmado o parecer ministerial, passo ao voto. Os argumentos do embargante não merecem prosperar, atraindo a rejeição dos embargos. Destaco que não existe qualquer omissão no julgado em debate, nem tampouco ofensa aos princípios da legalidade e ampla defesa, que demonstra a intenção nítida do embargante em rediscutir a matéria, não sendo essa via o meio adequado para fazê-lo. Toda a matéria retratada nos autos foi devidamente apreciada e levada a julgamento, resultando em decisão fundamentada, como se observa nos termos do acordo recorrido, que está, como salientado no parecer ministerial, eu peço a edição não ler a bem lançada cota ministerial. Em relação à alegação de que o apontamento contra a identificação do verdadeiro proprietário do imóvel teria surgido apenas no parecer conclusivo, não sendo oportunizado o embargante a possibilidade de defesa, razão não assiste o embargante. O relatório conclusivo, de fato, apontou esse item, ao apreciar a irregularidade indicada no item 2.2 do relatório preliminar, ou fazendo com os seguintes dizeres. A parte negritada, referindo-se ao preliminar, o qual antes mencionado não identifica a origem do verdadeiro proprietário do imóvel. Já no item 2.2 do relatório preliminar consta a seguinte observação. E aí, apresentar esclarecimento ou regularizações sobre como foi conduzida a campanha, tendo visto que não foram apresentadas informações sobre as possíveis demais despesas.
Vê-se, portanto, que não se tratou de indicação de fato novo, mas de uma consequência da análise dos documentos e justificativas apresentados pelo embargante em relação à inconsistência detectada no relatório preliminar, em relação ao qual o embargante teve pleno acesso. Posto isso, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, por não ter se constatado qualquer omissão no acordo embargado, apenas não digo provimento, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. Consulto se há algum voto divergente. De acordo. Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos. Negou ou rejeitou? Rejeito. Rejeitou. Rejeitou os embargos nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.